Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja, nasceu por volta do ano 1225, mas por testemunho de um familiar se chega a aproximar esta data de 1225, século XIII. Um ano grande para a Igreja. O século XIII foi o máximo aonde a ciência teológica pôde chegar por conta dos santos, como São Hugo, o de São Vítor, o próprio São Tomás de Aquino, São Alberto Magno, São Boaventura. E é logo tão certo que logo após a peste negra, que foi a pior tragédia que aconteceu na face da terra, tragédia, vocês podem perceber e dizer: não, mas teve a Primeira Guerra Mundial. É porque foi com a peste negra que todos os santos doutores, muitos santos, morreram. Eles eram os professores. Toda a desgraça da escola nova, que todos nós participamos e ainda os filhos nossos participam, vem de uma degradação da educação, que caiu justamente porque não se tem mais nada. Nós perguntamos: qual foi o fruto da escola nova deixada por Paulo Freire? A pedagogia de Paulo Freire transformou que alma? Você e eu, todos estamos aqui, como rezamos na Salve Rainha, degredados filhos de Eva. Estamos frutos de uma pedagogia que não ensina a pensar, nem a decodificar os grafemas, e que dá nome às letras, e o B com A não é Bá, é BA. Mas aí a gente convenciona Bá. Aí a criança vai dizer B com A. Se ela fosse um pouco espertinha, ela dizia BA. Né? Mas ela tem que dizer Bá porque a professora diz Bá. Então, há uma grande graça, há um grande mistério nos fonemas. A gente entende o sentido das coisas pelas palavras, pelo som das palavras e não pelos signos das palavras. Os signos são abstratos, mas esta degradação da educação, ela veio justamente de uma degradação moral. Quando houve então a peste negra e todos os bons padres morreram, e eles eram os professores catedráticos, né? Existiam as escolas paroquiais e as escolas catedrais,
por isso que são padres, professores catedráticos, e eles foram corajosos e foram cuidar das pessoas, e morreram muitos. Os covardes foram para o interior. Imagina uma cidade, ela sendo ordenada na formação, no evangelho, nas letras, da gramática, na leitura, na literatura, e depois desse negócio da peste negra, você não tem mais pessoas para ensinar, santos, para ensinar as virtudes. E aí os covardes que foram para o interior voltam para as cidades. Morreram reis, condes, imperadores, padres, e tudo isso, mosteiros, monges, e tudo isso ficou entregue a pessoas sem moral. Então transformaram os palácios, os mosteiros em antros de prostituição. Esta é a idade das trevas, a desmoralização, a perda da moralidade cristã caiu aqui. Então, daí para Martinho Lutero, foram só mais 2 séculos. Quem foi o professor de Martinho Lutero? Ele foi padre, ele foi monge, ele não soube ordenar sua alma, entrou em crise, quis então reinterpretar as Sagradas Escrituras, querendo ser mais sábio do que São Paulo apóstolo. Foi a partir de uma interpretação tosca da carta de São Paulo aos Romanos que Lutero desgraçou a teologia, por não entender o sentido da graça sacramental, por conta do seu próprio pecado. Isso é tão provável que ele quis reescrever as Sagradas Escrituras. A mãe de Lutero disse: e aí, meu filho, eu vou ler qual Bíblia agora? A da Igreja Católica ou a sua? Século XV, XVI. Quem está certo? Jesus ou Lutero? A Igreja Católica ou Lutero? A mãe dele: meu filho, e agora? Vou ler que Bíblia? A da Igreja de 1500 anos ou a tua? Isso é o protestantismo. Então a gente negligencia o ensino e a formação catequética, mas hoje nós temos um grande santo doutor da igreja. Ele, da família dos condes de Aquino, ele estudou primeiramente no mosteiro de Monte Cassino e depois em Nápoles. Ingressou na ordem dos frades pregadores, os chamados dominicanos. Completou seus estudos em Paris e em Colônia, tendo tido como professor Santo Alberto Magno. Essa é a diferença do século XIII para a formação moderna. Quem foi o teu professor? O meu professor foi Santo Afonso Maria de Ligório. É um santo. Então essa é a diferença. E quem é o nosso professor? Todos nós, vocês e eu, estamos querendo sair dos escombros da má educação. Uma criança com 10 anos, ela deve ler 150 palavras em 1 minuto. Você, quando estiver em casa, faça o teste. Pega o seu celular, coloque o cronômetro e conte, leia, e depois você vai contar quantas palavras você leu em 1 minuto. Se a gente não chegar a 200, a nossa educação, ela chegou a uma criança de 10 anos. Faça o teste. Eu fiz. Vá lá, faça o teste. Padre, mas aí o fulano é analfabeto, não lê. E fulano é virtuoso, Não, isso a gente não está falando de caráter, a gente está falando de aperfeiçoamento nas letras e também um aperfeiçoamento no conhecimento
Podemos crescer, podemos, como adultos, buscar, claro, uma formação a partir do testemunho dos santos, mesmo sem ter as letras, mas pelo conhecimento dos fonemas a gente chega ao conhecimento das coisas, né? É certo que então a galera da política vai pela miséria das pessoas e fazem desta miséria uma fortuna, e isso é desviado para a corrupção, né? Como fruto de também um tempo depravado, como é o que nós vivemos. Santo Tomás de Aquino, que teve um santo como professor, escreveu muitas obras de grande erudição e como professor lecionou disciplinas filosóficas e teológicas, o que lhe valeu grande reputação. Morreu nas proximidades de Terracina em 7 de março de 1234 e sua memória é celebrada 28 de janeiro, data em que seu corpo foi trasladado para Toulouse, na França, no ano de 1369. A grande contribuição de Santo Tomás de Aquino é que ele foi escondido. Ele é um santo que foi escondido e que o mundo moderno o interpreta apenas no sentido racional. Mas Santo Tomás de Aquino, ele foi um santo de enorme grandeza, humilde. O seu nome no seminário era Boi Mudo, porque ele não falava. E quando seu professor, Alberto Magno, pediu para ele esclarecer algumas sentenças da teologia, ele fez isso com maestria. E ele deu mais outra, e mais outra, e mais outra. E assim Santo Tomás, ele fez muito pela nossa igreja, que a minha miséria, nestas poucas palavras, não consegue dizer a dimensão do que foi Santo Tomás de Aquino, mas o seu livro mais importante chama-se A Suma Teológica. É um livro que foi dividido em 3 partes, em que Santo Tomás ele vai meditar sobre tudo, como um verdadeiro sábio. O que é um sábio? Um sábio é aquele que tem definição para todas as coisas que existem na face da terra. Então, Santo Tomás de Aquino ele vai meditar sobre a essência da verdade, a essência dos corpos, a essência dos animais, a essência de toda a obra criada, a essência dos anjos, dos santos, de Deus, da Santíssima Trindade, da felicidade, da liberdade humana, dos vícios, das virtudes, tudo que você perguntar a Santo Tomás de Aquino vai estar na Suma Teológica. São 5 volumes. Então, amados irmãos e irmãs, vamos todos juntos pedir a guia e a orientação dos santos da nossa igreja, porque eles são a estrela que guiará os fiéis do século 21 que queiram sobreviver a esta grande onda que é o tempo moderno, que vai engolindo um, engolindo o outro, engolindo um, engolindo o outro, e vai fazendo um caldo nas nossas famílias, que vão se afogando cada dia mais nos vícios. Vamos ter então que, como Pedro, neste mar turbulento, estender nossa mão, pegar a guia dos santos e sentir a mão de Jesus nos tomar e nos trazer de volta. E quem é esta mão? É a mão de Jesus que instrui com sabedoria aqueles que buscam a vida de oração, a conversão e que querem algo sério no caminho da igreja. E essas pessoas são os santos. E as suas vidas estão aí publicadas todos os dias na liturgia do Santo Oral, que nós rezamos como hoje, dedicamos para pedir o auxílio divino, a graça divina, a Santo Tomás de Aquino, que soube meditar a essência como grande sábio, possa também instruir
a nossa alma. Mas que miséria e que mediocridade nós temos hoje na educação, que nos tira o acesso da vida dos santos. E eles vão ficar para os filmes que a gente coloca para os jovens assistir, acharem tediosos e cochilar na hora em que a gente vai tentar falar de um ou de outro santo, porque eles não são percebidos no tempo presente. Quem é o santo mais próximo que eu conheço? Um santo um pouco distante. Então os jovens ficam tendo referenciais marginalizados e transformam os vícios ou os viciados nos seus grandes ídolos. Nós não imaginamos o que essa gurizada tem seguido nas redes sociais. Meninos em forma de caveira, com cabelo pintado, com músicas horríveis, cantando e dando dedo. E essa é a referência da nossa juventude para o tempo presente. Uma grande desgraça. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.